6 de agosto de 2026. Nesta quinta-feira da 18ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a festa da Transfiguração do Senhor. Meus queridos filhos e filhas, vos saúdo com a paz de Jesus. Obrigado pela sua companhia. Obrigado. Este é um programa no qual nós ouvimos a palavra de Deus, estudamos um pouco o contexto histórico, como também exegético teológico, e colocamos a palavra de Deus em nosso coração. Venha fazer conosco essa viagem fantástica e enobrecedora com a palavra de Deus. Iniciemos este nosso encontro, queridos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Daniel, capítulo 7, versículos do 9 ao 10, do 13 ao 14. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares, e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Continuei na visão noturna, insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e fui conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Nós estávamos acompanhando a profecia de Jeremias, só que hoje, como é uma festa litúrgica, nós temos textos próprios. Então, temos duas opções de primeira leitura e eu escolhi a opção de Daniel. É importante você saber que, como temos duas opções de texto, pode ser que onde você vá até a missa, o padre tenha escolhido o outro texto, tá certo? Mas eu escolhi esse texto do profeta Daniel porque eu tenho um carinho imenso pelo Antigo Testamento e eu também gosto de me autodesafiar ao estudar a palavra de Deus, né? E o Antigo Testamento é muito mais desafiador, né, gente? Muito bem, antes de a gente colocar a palavra na vida, é importante a gente entender o contexto histórico, também o significado exegético teológico desse texto. O livro de Daniel, gente, é um livro bastante complexo. Não é um dos livros mais fáceis do Antigo Testamento, não. Tá? Qual o período histórico o livro retrata? O livro retrata o século II a.C. Por ser tão próximo de Cristo, é que os nossos irmãos protestantes tiraram esse livro da Bíblia. Tá? Como é muito próximo de Cristo, eles acham que não é inspirado esse livro, né? Muito bem. Então, qual que é o contexto do século II? É a efervescência do que nós chamamos historicamente de helenismo. O que é o helenismo, gente? O helenismo está florescendo neste século II a.C. O helenismo traz novas ideias, ideologias. O helenismo traz uma proposta de mundo muito mais desvinculada à religião daquele tempo, né?
que era a religião judaica. O helenismo prega o crescimento econômico, a prosperidade, uma pseudo-liberdade, também a questão dos afetos, né, que são pregados com muito mais espontaneidade, muito mais bagunça também, né? O helenismo é a renovação, né? A renovação, né? Era apresentado como uma renovação para aquele tempo, tá? E é claro, se contrapõe aos valores judaicos antigos, né? Então, o livro de Daniel foi escrito neste momento de profunda crise para o povo judeu, né? Agora, falando em questão de dominação, né? Esse período ele era o período da dominação grega, chamada Seleucida. O rei se chamava Antíoco IV Epífanes, que viveu nesse século II. E Antíoco, ele tentou impor a helenização à força para os judeus. Ele profanou o templo de Jerusalém, começou a perseguir duramente os fiéis que eram submissos à lei antiga, ou seja, a escritura da Torá, do Pentateuco. Então, diante dessa perseguição, o autor do livro de Daniel, ele escreve para confortar e para encorajar os justos, assegurando-lhes que apesar do sofrimento presente, Deus está no comando da história e o seu reino triunfará. Então, hoje nós ouvimos o capítulo 7, né, 4 versículos. Os capítulos do 7 ao 12 do livro de Daniel formam a parte chamada apocalíptica do livro. Foi escrita em aramaico, com visões simbólicas que revelam o sentido oculto da história. O capítulo 7, gente, de onde vem a nossa leitura de hoje, ele apresenta a famosa visão das 4 bestas, que representam impérios opressores, tá? Às vezes a gente escuta essa palavra até mesmo no Apocalipse, né? A besta ou as bestas aqui no livro de Daniel. Gente, tudo tem um significado e a gente tem que ser fiel, tá? É muito fácil eu pegar essa palavra e começar a pregar para o povo que as bestas, essas bestas desse texto eram demônios. Não é isso. Então o autor, quando escreve, ele tem uma pretensão, falar por meio de código, por meio de símbolos, para que só as pessoas que são da raça dele entendam e os outros, os de fora que forem ler, que não entendam. É esse o objetivo. E as 4 bestas aqui no texto representam os 4 impérios opressores maiores, não é? Nós vemos aqui também a cena do tribunal celeste, né? Nós vemos o retrato do chamado ancião de muitos dias, né? Que julga os poderes humanos, entrega ao reino ao chamado Filho do Homem. Tá? O trecho litúrgico que nós acompanhamos, que é o capítulo 7, mas é só alguns versículos, do 9 ao 10, do 13 ao 14, ele é escolhido especificamente para a festa da Transfiguração, então tem um significado. Por quê? Porque a cena do Filho do Homem vindo sobre as nuvens e recebendo glória e realeza, ela é retomada por Jesus, que se apresenta como esse Filho do Homem. Então, a leitura ela aponta, gente, para a realeza divina de Cristo, revelado de modo antecipado na Transfiguração. Por isso que a liturgia coloca esse texto na festa da Transfiguração. Então é uma leitura de esperança, de vitória,
né? E é verdade, o poder dos impérios, ele é um poder passageiro. O reino de Deus é eterno, é para todo sempre. Muito bem, então vamos acompanhar essas duas sessões de versículos. Capítulo 7, versículos do 9 ao 10. Nós vemos aí a figura do ancião de muitos dias. É uma forma de falar de Deus sem pronunciar o seu nome, tá, gente? Aqui se preserva a transcendência, o mistério. A veste branca como neve, os cabelos como lã pura, de que fala o texto, simbolizam a eternidade, a pureza e a sabedoria. A veste branca significa pureza, né? Enfim, então o trono de chamas e o rio de fogo que aparece aqui evocam a glória e o juízo de Deus, né? O fogo que purifica, que consome o mal. Então, a cena do tribunal com os livros abertos, ela é típica da literatura apocalíptica, tá? É importante a gente saber disso. Deus, ele julga com justiça e nada escapa ao seu conhecimento. Então, a multidão de milhares, de milhões, como fala aqui, que serve, essa multidão, ela expressa a majestade e o poder incomparável de Deus diante de toda a criação. Então, esta cena nos lembra que Deus, ele é Senhor da história, ele é juiz supremo. Gente, diante das injustiças e dos poderes que parecem dominar o mundo, nós somos convidados a confiar. Nenhum mal escapa ao olhar de Deus. E a sua justiça, no tempo certo, se manifestará. Então, a imagem do tribunal que nos interpela, né, é a seguinte: como nós estamos vivendo? Os livros abertos recordam que a nossa vida é conhecida por Deus. Isso é um convite à coerência, à conversão, à transparência diante de Deus. E, ao mesmo tempo, gente, a cena ela é consoladora. O Deus que julga é o mesmo que veste de branco os seus escolhidos, purificando-os. Que interessante. Né? E depois nós vemos aqui, que nos versículos 13 e 14, a expressão como filho de homem, ela designa na visão uma figura humana, em contraste com as bestas anteriores, que representavam impérios desumanos e opressores. Diferentemente dos reis da terra que conquistam pela violência, esse personagem recebe o poder das mãos do próprio Deus, que é o ancião de muitos dias. Então, ele vem entre as nuvens do céu, sinal de origem e autoridade divinas. Então, depois o texto diz assim: a ele são dados poder, glória e realeza. Seu domínio é universal, ou seja, todos os povos, nações e línguas. Seu domínio é eterno, ou seja, não será tirado. Então, para os cristãos, essa figura é Jesus Cristo, né? E ele é o verdadeiro Filho do Homem, que recebe do Pai toda a autoridade, realeza, que não se baseia na opressão, mas no serviço e no amor. Então, essa passagem é um hino de esperança para nós. O poder dos impérios e dos sistemas opressores, ele é passageiro, gente. Mas o reino de Deus é eterno. Na nossa vida, nós somos convidados a não nos deixarmos escravizar pelos poderes do mundo. Riquezas, status, dominação, esses poderes do mundo são frágeis, são efêmeros, são passageiros. Ao contrário, nós devemos viver como cidadãos do reino que não se dissolverá, pautados pelos valores de Jesus, o serviço, a justiça, o amor. Então, a realeza de Cristo, ela não é
é a realeza dos tiranos. É a realeza do servo que dá a vida, gente. E seguir a Jesus é aceitar essa lógica. A verdadeira grandeza está em servir e a verdadeira vitória está em Deus. Então, vamos pegar aqui 5 pontinhos para a gente levar para a vida da gente e para o dia da gente. Primeira coisa, Deus ele é Senhor da história. Diante das nossas crises, das nossas injustiças, gente, a fé nos assegura que nenhum poder humano tem palavra final. Creiamos nisso. Deus é Senhor da história. Sabe, às vezes a gente acredita mais no mal do que no bem, gente. Segundo ponto, a vida é conhecida por Deus. Os livros abertos aqui que nós vemos nos convidam a viver com coerência e com transparência, sabendo que nada escapa do olhar do Pai. Nada. Terceiro ponto, o verdadeiro poder que vem de Deus, não é um poder supremo. Então, a realeza de Cristo, ela não se impõe pela força, mas pelo serviço e pelo amor. É uma lógica que nós devemos abraçar nas nossas relações. Às vezes nós queremos resolver conflitos, gente, com vingança, desejando mal para o outro, às vezes de agir com nossos próprios braços. Então é para a gente pensar um pouco nisso. Para a gente pensar. Outro ponto para a nossa reflexão. A esperança é a nossa âncora. O reino de Deus, ele não se dissolverá, gente. Por mais que impérios do mundo pareçam triunfar, a promessa de Deus ela é eterna e vitoriosa, gente. A promessa de Deus, a palavra de Deus é a última palavra. E o quinto e último ponto, para mim, para você levarmos para o nosso dia, é que nós somos chamados a viver como cidadãos do reino. Em vez de buscar poder e dominação, nós somos convidados a servir, a perdoar, a amar, testemunhando já agora a realeza de Cristo, revelada na transfiguração. Então, que a festa da transfiguração nos fortaleça na certeza de que, como o Filho do Homem, também nós somos chamados à glória eterna e que essa esperança ilumine o nosso cotidiano. Hoje celebramos a transfiguração do Senhor. Por que Jesus se transfigurou diante dos seus discípulos? Para mostrar aquilo que nós também passaríamos. A transfiguração de Jesus é a nossa futura transfiguração. A vitória de Jesus é a nossa futura vitória. E tudo começa hoje. É claro que a transfiguração está mostrando a ressurreição. E de fato, gente, depois da morte, todos nós morreremos. Mas depois da morte, no dia do juízo, nossos corpos reviverão, se unirão às suas almas. Essa é a doutrina oficial da igreja, a doutrina escatológica. E nós, como Jesus ressuscitado, seremos integralmente glorificados para participar, para entrarmos no céu. Isso é muito bonito, muito bonito. Mas vamos colocar um sentido alegórico nesse mistério. Nós podemos transfigurar nossa vida já hoje. Sua vida está transfigurada? Se não estiver, peça ao Senhor hoje esse presente. Senhor, eu estou passando por tal problema, por tal dificuldade, por tal situação que tem me provocado angústia, sofrimento, tristeza, medo, dúvida, não sei. Transfigura essa área da minha vida, transfigura minha família, transfigura meu casamento, transfigura. E transfigurar é transformar, gente. É claro que Jesus, morrendo na cruz, seu corpo, sua alma se separa. Ao terceiro dia, seu corpo, sua alma se reúne. Isso é ressuscitar, Mas Jesus, com antecedência, ele sobe no Monte Tabor para mostrar o tamanho da sua glória para os apóstolos. Eles nem aguentam o tamanho da glória de Jesus, porque é muito grande.
muito além das suas possibilidades, por isso que eles caem por terra. Imagine o que Deus não pode fazer para mim, para você, naquilo que é nossa fraqueza. Gente, Deus pode tudo. Peçamos ao Senhor para nos transfigurar nesse dia. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, desejo a vocês um excelente dia. Vivamos de maneira muito intensa o mistério da transfiguração. Tenho certeza que na sua vida tem muitas coisas para ser transfiguradas, como também na minha. Lembremos sempre, sempre, gente, Deus está no comando de tudo. Amanhã nos encontraremos para mais um programa Reflexão Diária. Até lá, minha gente!